Falar da Polícia Federal. Foram 2 mandados de prisão que foram cumpridos hoje, terça-feira, na Operação Indébito, que é um desdobramento da Operação Sem Desconto, aquela que apura um suposto esquema de descontos associativos não autorizados em aposentadorias e pensões do INSS. E entre os alvos está a deputada federal Maria Gorete Pereira, do MDB do Ceará, que vai passar a usar tornozeleira eletrônica e teve os endereços vasculhados. Os agentes também realizaram outros 18 mandados de busca e apreensão no estado do Ceará e aqui no Distrito Federal. Essa ação é realizada em parceria com a Controladoria Geral da União. Esses 2 alvos de mandado de prisão são a advogada Cecília Rodrigues Mota, ela é ex-presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional, e a Associação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil. E o outro é o empresário Nátio de Lima Pinheiro, que recebia repasses das empresas ligadas à Cecília. Ó, segundo os pais do André Mendonça, a Cecília e o tal do Nátio Pinheiro, né? Eles prestavam contas à deputada Maria Gorete, né? E até tem o Nátio reclamando, pô, ela tá ficando, eu tô ficando sem grana, a Gorete quer ficar com 70%. Isso está no despacho do André Mendonça, né? E a advogada Cecília, por sua vez, também está no despacho, né? Foi flagrada em uma mensagem falando sobre bora adquirir um jatinho, né? Porque você vê que as coisas foram subindo de patamar. Lembrando que esse caso é um caso que nasceu aqui no Metrópolis, né? O caso, enfim, a investigação dos desvios do INSS, né? É uma série de reportagens do Metrópolis. E, a partir daí, a CGU abriu investigação, a Polícia Federal abriu investigação, e a investigação está acontecendo, né? A investigação está em curso. Na verdade, olha, eu já há muito, lá atrás, eu já tinha me manifestado a respeito. Eu não entendo, isso foi mudado, uma portaria mudou. Por que razão tinha de ser o INSS a operar desconto para ente privado? Isso não faz o menor sentido. O INSS jamais deveria ter se metido com isso, né? E agora a gente vê que é um troço gigantesco mesmo, e que se espalha, não tem preferências partidárias, né? Envolvendo instituições financeiras. Obviamente, houve um relaxamento em relação àquelas entidades que têm autorização para atuar com isso, né? Eu não vou falar nome, mas por razões várias, fui certo dia cuidar de um assunto e vi isso acontecendo. Vi isso acontecendo, assim, gente pobre ali tendo, aí no caso com empréstimo consignado, usando o Bolsa Família sendo usado para operar. Não estou dizendo que eu vi crime, não é isso, mas a conversa era claramente uma conversa entre quem sabia o que estava falando e quem não sabia o que estava ouvindo. Sobre descontos, etc. Então, tudo isso precisa passar por um óbvio freio de arrumação, cara. Tudo precisa passar por um óbvio freio de arrumação, né? E aí, cabe a CPI cuidar disso, Polícia Federal cuidar disso, que todo mundo cuide. Mas acho que também é preciso pensar a regulação em outras esferas. Ministério da Previdência, Banco Central, se for o caso. O Haddad, uma vez, deu uma entrevista dizendo que ele defendia um aumento, que ele chamou uma ampliação do perímetro de atuação do Banco Central, e acho que é preciso pensar nisso, né? Porque o Brasil tem uma estrutura gigantesca. Veja só, o Brasil tem uma estrutura gigantesca, necessária, a meu ver, há quem discorde, entendo o ponto de vista, não é o meu, de assistência aos mais pobres.
existe o Bolsa Família, existe o benefício de prestação continuada, existe a aposentadoria, né? Você tem um sistema gigantesco de recursos públicos que são carreados para os mais pobres. A operação desse troço, na maioria das vezes, tem também pública, mas ela é essencialmente privada. E aí, acho que faltam mecanismos de controle, né? É evidente que faltam mecanismos de controle. Porque parte desse dinheiro, inclusive, é dinheiro que vai para esses intermediários. Não estou dizendo o custo da intermediação, não. Estou falando de produtos que são oferecidos para pessoas desinformadas, de maneira que esse dinheiro, que na origem é público, acaba encontrando uma destinação, acaba sendo privatizado, digamos assim, por esses entes, né? O esquema de betting também deve ser pensado nesse escopo, embora seja distinto. Sim, eu acho que é preciso haver, se o país gasta 160 bilhões por ano com Bolsa Família, é preciso que a gente pense como esses mecanismos de jogos, etc., acabam se apropriando de uma parte disso, né? Aí viva o liberalismo. O cara, se ele quer gastar nisso, o dinheiro é dele, ele gasta como quiser, mais ou menos. Mais ou menos. Porque aí, quando a gente entra nessa área, a gente entra também, a gente passa a lidar com os mecanismos de vício, né? E, portanto, muita gente pode passar privações, porque, afinal de contas, passou a se ligar a esse troço. Então, é preciso que esse gigantismo que a gente tem na atuação na área social, com recursos formidáveis, tenham um choque de gestão, de maneira que os operadores privados desse dinheiro passem a atuar também com mais limites éticos, né? Em todas as áreas. Como está, não está bem, né? A CPMI do INSS, o escândalo do INSS, era uma coisa que estava aí, vinha lá do governo passado, vinha de não sei quando, mas continuou nesse, não interessa. E se não é a vigilância da imprensa, a gente sabe que estaria aí até agora, né? Sim, a imprensa tem, um dos seus papéis é esse mesmo, né? Mas convenha, nós vamos de instituições que impeçam que isso aconteça. Ô, Reinaldo, agora a gente vai misturar os dois assuntos principais do dia. O senador Carlos Viana, que a gente já falou aqui várias vezes no programa, o deputado Alfredo Gaspar, que é relator da CPMI do INSS, e o deputado Marcel Van Hatten, eles protocolaram um mandado de segurança no STF na sexta para prorrogar os trabalhos da comissão. De acordo com esse documento, que foi encaminhado para o Supremo, a mesa do Congresso não recebeu nem leu o requerimento em sessão conjunta, que são passos necessários para essa prorrogação. A CPMI do INSS deve concluir os seus trabalhos até 28 de março. E agora, quero saber o que é que a gente pode esperar com esse documento enviado para o STF. Ô, Rafael, você sabe que eu fui professor de ser jornalista, fui professor justamente de redação, né? De cursinho, inclusive. E eu digo assim, o programa é uma dissertação, porque a dissertação ela sempre tem que encerrar por onde mais ou menos começa, né? Já está encerrando. Quando você conclui um texto, você tem que demonstrar que provou a sua tese lá. Eis uma questão, né? Eu não tenho dúvida de que o Carlos Viana acha que o Supremo se mete demais nas coisas. Eu não tenho dúvida de que o Alfredo Gaspar acha que o Supremo se mete demais nas coisas. Eu não tenho dúvida de que o Marcel Van Hatten acha a mesma coisa. E eles apelaram a quem? Para prorrogar a CPMI? Ao Supremo, né?
com mandado de segurança. Lembrando que não é o Mendonça que decide isso, a não ser que ele seja sorteado. O mandado de segurança é de livre distribuição. Então, não, ele é o relator do caso do INSS, então ele passa a ser, não. Mandado de segurança de livre distribuição. Eu não me lembro, se um colega lembrar, de Supremo prorrogando CPI. O Supremo ele pode determinar a instalação da CPI se houver omissão do comando da respectiva casa acionada, ou do Congresso, no caso CPI mista. Por exemplo, o Zanin não viu omissão do Mota no caso da CPI do Master na Câmara, porque tem uma fila gigantesca lá de CPI e não tem nem como instalar. Né? Aí sim, acho. Uma coisa é o Supremo olhar a Constituição, se a minha memória não falha, artigo 58, olhar a Constituição e falar, é obrigatório, se não for artigo 58, amanhã a gente corrige. Para instalar a CPI, precisa ter fato determinado. Ô, Vitor, vê aí você me informa, o nosso produtor. Precisa ter fato determinado, precisa ter prazo e precisa ter o número de assinaturas. É isso. Como está na Constituição, então, o Supremo vai lá e fala, instale-se, havendo, né, a possibilidade de. Agora, prorrogar, não. Até agora, não sei. Tudo indica, talvez, né, que haverá prorrogação, porque tem muita coisa ainda, tem operações da Polícia Federal em curso, então, acredito que sim. Mas veja aí aqueles que tanto criticam o Supremo, pedindo que o Supremo se meta numa rotina interna, que aí sim eu acho rotina interna, do Congresso Nacional.